mais jovens, tá? O empenho que está acontecendo, eu estou muito feliz mesmo, certo? E estou certo de que eu fiz a escolha certa, tanto entrar na física como sair da física, certo? Então, acho que uma única coisa que eu gostaria que talvez para o pessoal mais jovem, certo? Eu digo isso sempre para os meus alunos de licenciatura. E vou dizer para vocês que são do bacharelado. Se cada um, certo, entender que a disciplina que está sob sua responsabilidade é a disciplina mais importante do curso, esse curso vai ser o melhor curso que vocês vão dar no resto da sua vida, certo? Se cada um for pegar uma disciplina e achar que essa disciplina é importante, e por que ela é importante, vocês vão dar um tempinho para preparar essa disciplina, o resultado vai ser ótimo. O grande problema que a gente tem é quando a gente acha que já dominou aquela disciplina, não é uma disciplina tão importante, certo? E quando vai dar aquela disciplina, dar aquela aula, o alemão dá em cima e a pessoa começa a gaguejar, certo? Então, eu acho que esses 40 anos daqui para frente vão ser muito melhores do que o que a gente já tem aqui. O que a gente chegou hoje aqui, certo? É uma coisa, ou seja, saiu do zero e criamos um departamento com, né, cada vez mais a gente está vendo, com conceitos bem definidos, certo? Como um padrão internacional. Tá? E eu tenho certeza que os 40 anos seguintes, essa coisa vai sair não linearmente, mas exponencialmente. Ou seja, a gente vai melhorar muito mais esse departamento. Tá? Nesse caso, melhorar não vai ser bagunçar, não. Vai melhorar mesmo, porque a coisa é exponencial. Quando a gente começou aqui, tinha 5. Né? Hoje, o quadro já está muito maior. E, como eu disse, muito maior, mantendo a qualidade. Certo? Então, era isso que eu tinha a dizer. Saiu assim, as palavras saíram mais ou menos, essa era a ideia, que eu não pensei muito, mas eu acho que é isso que eu tinha de falar para vocês agora. Ok? Obrigado. Nós vamos ter, então, a fala do João de Paula, que está lá na frente. Né? O João, como a maioria conhece, mas alguns não conhecem, é um dos técnicos da oficina mecânica, que é um dos setores mais importantes do ponto de vista de apoio à atividade experimental, e é um dos funcionários mais antigos. Então, por essa razão, nós convidamos ele para falar. Na verdade, ele não foi convidado para falar. Nós fomos até a oficina mecânica e apresentei a proposta, e ele foi, então, indicado pelos outros 2 da oficina mecânica para ser o representante, falar aqui. Né? O João e o Severino estão aqui já há muitos e muitos anos. O Severino quase que participou da pré-história, porque, quando ele entrou no departamento, nós ainda estávamos lá no outro prédio, né? 35 anos ele está aqui, 37 anos, então, mas ele achou que o João seria mais indicado para falar como representante dentre os funcionários. Foi falado muita coisa aqui, inclusive, logo no início, se mencionou os 5 cavaleiros que idealizaram um sonho e chegaram a realizar esse sonho, haja visto que nós estamos aqui há 40 anos. Né? Eu cheguei aqui em 79, eu estou com 33 anos de departamento. Né? A situação, evidentemente, na época, era bem diferente da que estamos passando hoje. Né? Nós tínhamos pressões políticas, né, como já foi relatado aqui, mas tínhamos pressões também de trabalho, de desempenho, porque não foi muito fácil trabalhar com a precariedade que tinha naquela época. Não está muito diferente hoje, não, pelo menos no nosso setor.
Pelo menos no nosso setor ainda contou mais ou menos igual, né? Mas para que esse sonho desses 5 cavaleiros fosse realizado, era necessário apoio técnico e administrativo. Sem esses, acho que seria muito difícil ter chegado aonde chegou. Então, eu queria lembrar de pessoas, de técnicos que passaram por esse departamento e que registraram aqui da minha história. Ficaram também registrado aqui o seu trabalho. Por exemplo, em memória, o nosso colega Walter Monteiro, né, que foi chefe do Departamento de Física, né. Em memória, Laércio Dantas, que foi da gráfica, quando existia gráfica no departamento. Em memória, a funcionária Inalda, que foi do almoxarifado. E Amaro Ribeiro, para não esquecer também, que foi nosso colega lá do setor, né, que foi... Se vocês tiverem alguma lembrança de 2 pessoas, podem falar. Sim, e Neninha. Sim, e Petrúcio, além de ser foi um dos mais antigos, dos primeiros a chegar no departamento, né, que era uma figura pitoresca no departamento, né, alegre. Foi o funcionário mais antigo, né? E também os que estão afastados do departamento por aposentadoria, né? Sim, Givani Holanda, essa não pode deixar de esquecer também, né? Que ela teve um papel muito importante no departamento, como revisora, como datilógrafa, né? Exatamente, ela batia os artigos e teses, né? E tem aquelas pessoas que passaram pelo departamento estão afastados por motivo de mudança mesmo, de opção de mudar de departamento, né? Como Maria da Paz, né? Como Esther Magalhães, essa não pode deixar de esquecer, porque ela foi uma excelente datilógrafa, uma das melhores do departamento e da universidade. Como Maurílio, também, excelente datilógrafo, né? Esther, como estava falando, Esther está na Universidade Federal de Alagoas. Temos também Ana Maria, né? Mani Caldeira também, né, que passou por aqui. Se a gente for relembrar esses todos que tiveram importância aqui, a gente vai levar vai estourar o tempo, né? Mas vamos falar dos aposentados também, que estão aqui. Tem o João Carlos, que é o mais recente aposentado, né, e Humberto também, que é um dos mais recentes aposentados, né? E cada um desses funcionários fizeram história. Por exemplo, João Carlos. João Carlos foi um funcionário que passou aqui no departamento por vários setores, né? E posso dizer que é quase um autodidata naquilo que ele estava fazendo na microscopia, no raio-x, né? Ele não teve curso para desempenhar essas funções, mas sim informações dos professores que por ele passaram lá no setor dele, e que fizeram ele se tornar o técnico brilhante que ele foi durante os anos que esteve aqui no departamento, né? Quem deveria estar aqui falando aqui com vocês seria o mais antigo do departamento. O mais antigo seria Severino, mas ele, meu amigo, né, passou para mim essa função, passou para mim, né? E os funcionários em atividade mais antigo do departamento seria, no caso, Severino, por ordem, né? Eu, Ivo, Valdomiro, que a gente conhece como Pena Branca, e Tereza Cristina, né? Pela ordem, são os mais antigos daqui do departamento. Os novos, a gente espera que passem pelo menos o mesmo período que nós passamos aqui, e com a mesma garra, com a mesma vontade de trabalhar, com o mesmo desempenho, com a mesma dedicação, né? E isso é que nós esperamos que todos, para ver se a gente consegue formar mais 40 anos de departamento, né, com o brilhantismo que tem esse departamento, não só nacional, como internacionalmente, né, pelo seu corpo de professores, funcionários e os estudantes que vêm aqui, que se propõem a levar o nome da física o mais alto possível. Eu queria também... Aqui, o alemão está fazendo efeito. Na verdade, eu não escrevi nada, simplesmente eu estou trazendo tudo da memória, né? Se fosse escrever, talvez não saísse tão bem. Isso aí podia ser pior, né? E eu queria agradecer
fazer um agradecimento, porque quando eu cheguei aqui em 79, eu não fazia ideia do que era a física, né? E foi preciso, primeiro, o apoio dos colegas do meu setor e a compreensão dos professores na época, né? No caso, o meu coordenador era o professor Rios, lá assim que eu cheguei, em 79, né? Rios Leite. Então, a gente éramos um corredor. Veja bem, a física era o corredor do quarto andar de tecnologia. Era a física. E nós tínhamos engenharia. Então, nós no CTG, era no quarto andar do CTG. E nós tínhamos o quê? Alguns funcionários que se dedicavam, que foi da época, praticamente, do início do departamento. E o departamento cresceu, se desenvolveu e construiu esse prédio aqui, onde nós fomos transferidos para cá. E fizemos a mudança no departamento, mudança feita na marra. Na marra, não teve uma empresa para fazer, não. Foi feita todinha pelos funcionários. Foi contenção de despesas, se fez o orçamento, ficou caro trazer o departamento para cá, e os funcionários do departamento de física foi que fizeram a mudança toda, de maquinário, de tudo. Teve, mas... Teve professor... mas a gente fala assim, como um todo, como uma família que nós éramos, né? Isso foi feito, a mudança desse departamento. Olha, evidentemente que quando chegando aqui, a gente ia acreditar que, o espaço físico praticamente duplicado, se fosse aumentar também o número de funcionários. Aumentou muito pouco. Aumentou muito pouco. E nós continuamos dando conta do recado aqui, trabalhando, se dedicando e fazendo funcionar. O departamento triplicou de tamanho, aí surgiu um fenômeno. Nós estamos com aproximadamente 50% dos funcionários que tínhamos na época. Isso é interessante, né? Isso é bom ser analisado, que isso é um fenômeno, né? Levando-se em consideração que teve setores que foram desativados, como a marcenaria, a vidraria, vamos falar em Seu Braga também, né? A gráfica, né? Que tinha Heleno Silva, e tinha três funcionários, né? E Marrocos, exatamente. E algumas mudanças foram impostas até pela evolução da tecnologia, os computadores chegaram, então as coisas foram ficando mais fáceis. Então, mas diminuiu muito mesmo. Eu acho que deveria ser feita uma revisão no quadro de função do departamento, porque está muito grande e com muito pouca gente, né? E funcionário é importante para a gente poder atingir essa meta que se chegou até hoje e projetar isso para o futuro. Ora, daqui a 10 anos, o Departamento de Física estará no Jubileu de Ouro, 50 anos. Com certeza eu não vou estar mais aqui, a maioria dos funcionários talvez já estejam fora. Aí nós pedimos a fazer um apelo aqui aos novos funcionários para que dê continuidade com a mesma garra que nós conseguimos chegar aqui até hoje, né? E não tenho muito mais a me alongar, acho que dá para parar por aqui, porque se eu for estender isso aqui, a gente vai conversar até o final da noite, porque tem história para contar. Tem muita história para contar, né? Mas não dá mais se alongar mais. Então, eu agradeço a vocês a oportunidade de vir conversar um pouco com vocês sobre a nossa história como funcionário, né? Porque a história já foi dita e redita aqui, vocês já conhecem bem, tanto a parte do corpo docente como a parte do corpo discente, dos estudantes, e pedir que está aqui há 10 anos, no Jubileu de Ouro do Departamento de Física. Eu quero, pelo menos, estar aqui assistindo com vocês, com essa nova turma. Obrigado. Obrigado, João. Tem mais algum funcionário aí que queira usar da palavra? Em 69, o reitor era Murilo Humberto de Barros Guimarães, certo? Quando eu fui, era o Instituto de Física. Eu sou mais velho que o Departamento de Física. Entendeu? E eu comecei o Departamento de Física como servente.
comecei a trabalhar. Depois, o chefe do departamento era Rom Maciel, depois passou para Fernando Machado, Machadinho, que chamava Machadinho. Eu comecei como servente, passei muito tempo. Depois, o Clécio Cabral Figueiredo, que era o secretário, me passou para eu trabalhar no almoxarifado. E eu não entendia nada de almoxarifado, não conhecia nem papel, nem nada. Seu Braga trabalhava em ar-condicionado, fazer manutenção. Mas eu digo, Clécio, eu não entendo de almoxarifado. Disse, não, vá, que você é um cabo inteligente, vai seguir em frente. Aí eu comecei, né, sem saber de nada, no zero. Aí eu dei aquela força comigo, vai em frente. Aí eu comecei organizando devagarzinho e fui levando. Graças a Deus, tudo unido, principalmente o que eu faço é dizer a vocês, funcionários que estão começando agora, que acredite, lute, porque o departamento de física, eu sempre considerei como fosse minha casa. Eu organizava aquele almoxarifado com amor, como seja meu. E assim eu fui levando. Graças a Deus, tudo unido. Como disse agora, a união da gente, como o Fittipaldi era chefe do departamento, a gente fez aquela mudança com amor e força, porque o departamento estava em crise e a gente organizou tudo aquilo. Né? Foi passando e, graças a Deus, a união da gente foi até o fim. E quero agradecer a vocês, tudo, né, aos chefes do departamento, todos os professores aqui, que teve sempre consideração comigo, sempre me deu apoio. Era sempre isso. Saía um chefe, eu dizia, aqui é o almoxarifado. Os senhores aqui, aí disseram para mim, não, você é quem vai ficar, rapaz. Todo mundo já conhece você aqui dentro, certo? Todos, a maioria dos professores aqui, que foram chefe, sempre me deram apoio. Eu estou agradecendo agora a vocês, tudo que vocês fizeram por mim, certo? Pela consideração. E eu quero agradecer também a todos os meus colegas. Um momento. Antes da gente aplaudir, eu vou pedir ao Bebeto que ele fale de uma coisa importantíssima na história desse departamento, que foi muito pouco tocada aqui, exceto de algumas fotos, sobre a pelada, aquela que você driblava Sérgio Rezende, Fittipaldi. Não, era sim, tinha todas as quarta-feiras, de 4 horas da tarde, saía, era professores quanto funcionários, certo? E estudante também. Saía, dividia os funcionários, professores, e aquela guerra, certo? Outro também, professor, era o Erasmo. Erasmo é uma pessoa muito violenta. Quando ia na bola, quando derrubava, até Maurício, uma vez ele deu uma chocada com o professor Maurício, que até o óculos dele caiu. Foi. Eu queria que você comentasse que os funcionários sempre ganhavam o jogo, estavam na frente, mas aí, quando ia escurecendo... Quando pronto. Quando chegava certa hora da noite, assim, 5h30, tudo escurecendo, só via, na hora assim, os professores agarravam os zagueiros da gente assim e faziam o gol. Terminava o jogo, era para ser empate. Quando empatava, acabou o jogo. Pois é isso, gente. É que eu tenho a agradecer a todos vocês. Quero que daqui a mais 10 anos o departamento cresça, certo? E os funcionários que estão entrando agora valorizem o departamento, certo? Procure trabalhar, ser um funcionário honesto e trabalhador. É isso que eu quero dizer a vocês. E eu agradeço a todos vocês. Quando o Sérgio Coutinho falou de um aspecto que não tinha sido mencionado, eu me lembrei que hoje pela manhã o João Carlos chegou com os documentos antigos e eu pedi a Flávia para escanear, para mostrar aqui. Eu tinha esquecido completamente. Existia um bloco
que saía daqui nas sextas-feiras. A minha vacilação aqui é porque eu não participava do bloco, né? Mas o bloco saía todas as sextas-feiras e percorria aí o campus. Tinha até instrumentos musicais, tinha um estandarte, etc. e tal. De modo que isso aí também é um dos aspectos aí da história. Talvez fosse o João Carlos, eu não sei, o João Carlos participa. Mas então são essas transparências que foram feitas hoje pela manhã aí. Olha lá. Marrocos, porque nós tínhamos desenhista aqui, né? Vocês sabem da história. Antes de existir computador e tal, todo o trabalho feito tinha que ser desenhado, às vezes, à mão, né? Ou seja, do laboratório, você registrava no registrador, né? E tinha o ruído característico, a pena ficava tremendo e tal. Então, além do Marrocos, nós tivemos um desenhista que transcrevia isso aí para papel vegetal para poder mandar para a revista. E um fenômeno que geralmente acontecia é que, quando ele fazia a transcrição para o papel vegetal, a relação sinal-ruído melhorava de uma forma impressionante. Ele realmente retirava ruído do sinal. Então, Bom, então está aí mais uma coisa do bloco. 84. Tá bem, então essa é a última das telas aí que eu tinha que mostrar. Nós vamos interromper, então, para ter o intervalo de café. Depois do intervalo de café, nós vamos ter uma apresentação de um DVD com a mensagem que foi enviada pelo Sérgio Mascarenhas. É uma mensagem de 15 a 20 minutos. E depois disso, temos, então, a palestra que vai encerrar a reunião, que será proferida pelo Marcial de Cloá. Bem, o palestrante seguinte vai ser o Sérgio Mascarenhas. A USP tem um Instituto de Estudos Avançados, então ele é o coordenador desse instituto. E ele tem uma atividade muito grande, por exemplo, tentando estimular novos programas do governo, etc. Então, recentemente, ele propôs e foi criada uma rede nacional de nanobiotecnologia. Então, ele está sempre com alguma nova ideia e vocês vão ver aí novas ideias que ele tem no momento. Meus caros amigos desse grande departamento de Física, eu deveria dizer também da Química, da Universidade Federal de Pernambuco, um dos pontos altos da ciência brasileira, e da qual eu me orgulho tanto por ter dado uma pequena contribuição para a criação de vocês aí. Eu não pude vir porque, infelizmente, teve uma cirurgia na minha família e eu não pude atender o convite gentil do Cid Araújo para comparecer pessoalmente. Então, estamos enviando essas imagens com uma pequena mensagem a vocês. E desejo, então, expressar toda a minha emoção em estar presente aí nesse momento, nesse 2012, de 40 anos do Departamento de Física, com o meu querido Sérgio Rezende e toda a turma. Eu vou fazer aqui uma pequena exposição e vou começar, então, primeiro, naturalmente, o Programa Nacional de Centros Emergentes, que nós criamos em 1972, que redundou nesse grande sucesso que foi o Grupo de Física da Universidade Federal de Pernambuco, que hoje comemora 40 anos. Os criadores desse núcleo do Recife estão expressos aqui nessas imagens, né? O Maurício Coutinho, o Cid Araújo, o Zé Rios Leite, o Ivan Fittipaldi. Eu não encontrei a foto do Marco Antônio Gameiro de Moura e nem do grande reitor Marcionilo Lins, que permitiu que nós assinássemos
um convênio único que abriu o caminho para a implantação do novo Departamento de Física do Recife. Naturalmente, ao centro de tudo isso está essa grande figura que é o Sérgio Machado Rezende, que foi a pessoa que realmente se transformou de carioca em pernambucano, de pernambucano em nordestino e de nordestino num brasileiro muito amplo, sendo ministro de Ciência e Tecnologia. Eu quero lembrar o Renato Archer, que foi o primeiro ministro de Ciência e Tecnologia, e com a figura do Janus, esse deus grego que olha para o passado, deus, aliás, romano, é o único deus romano que não foi copiado dos gregos, Bifronte, que olha para o Renato Archer no passado e olha para o Sérgio Rezende no futuro recente, que foi um ministro de Ciência e Tecnologia excepcional. Eu tenho um orgulho muito grande também de ter, naquela época, tido um contato muito forte com o Renato Archer e com a possibilidade da criação do Ministério de Ciência e Tecnologia. Não é que depois venha ocupar esse ministério uma das personalidades mais vibrantes que eu tive a ocasião de conhecer, foi o Sérgio Rezende, que realmente fez do Ministério uma coisa totalmente nova, criativa, como ele fez, aliás, em Pernambuco. O meu grande amigo Sábato, Jorge Sábato, ele teve a ideia do Triângulo de Sábato, em que você vê a estrutura política ocupando um vértice, essa estrutura política interagindo com as empresas e interagindo com as universidades, que são criadores do conhecimento. Não é que o Sérgio Rezende, através da ligação dele com os políticos, isso é, Miguel Arraes, da qual ele foi secretário, e mais tarde com o neto do Arraes, o Eduardo Campos, atual governador de Pernambuco, ele fez esse acoplamento da ciência com a política. E não só isso, mas universidade política, com o Sérgio Rezende, Departamento de Física, a FACEP, Fundação de Amparo à Pesquisa, do Estado de Pernambuco, Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e, finalmente, ao coroamento com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas e a parte empresarial que completa o Triângulo de Sábato? Graças ao Sérgio e ao Ministério, isso teve um grande progresso. Com a Lei de Inovação, a Lei do Bem, ele ocupou também a FINEP, que está diretamente ligada às empresas, e criou o Cibratec, o Sistema Brasileiro de Tecnologia. Então você vê que o Sérgio Rezende, e tendo por trás dele toda essa magnífica estrutura do Departamento de Física e Química também, a Universidade Federal, ele conseguiu fazer funcionar esse sinergismo do Triângulo de Sábato. Na realidade, eu não botei nessa slide, mas o triângulo, para mim, se transforma num tetraedro, cujo vértice é gestão e planejamento estratégico. O Sérgio, quando deixou o Ministério, ele escreveu um livro monumental em que ele mostra essa estrutura de gestão e de planejamento estratégico e, mais do que isso, a articulação que ele conseguiu fazer no governo Lula com muitos outros ministérios. Então, eu acho que vocês têm realmente uma grande parte da história do país aí em Pernambuco. Eu queria aproveitar, falar também
uma área que foi criada aí, que foi o Espaço Ciência, com também nascido no Departamento de Física e Química, com um grande pavão, né? Entre Olinda e Recife. Né? E eu queria aproveitar para falar, agora que eu estou com 83 anos, tenho que propor alguma coisa a mais, além dos 40 anos, né? Que é a proposta para a primeira Olimpíada Educacional Internacional para 2016. Essa Olimpíada foi muito bem recebida, tanto pela Sociedade Brasileira de Ciência, com a grande Helena Nader, como pela Academia Brasileira de Ciência, com Jacó Palles. Então, eu tive a ocasião de, com esses dois grandes cientistas, apresentar isso na quinta-feira passada no Ministério de Educação para o novo ministro, senador Mercadante, e para o novo ministro Halpe, que foi presidente da SBPC também. Então, eles acolheram essa proposta, que foi assinada pela Helena, pelo Palles e por mim, como uma proposta, eu acho, excepcional para o Brasil se colocar à frente, 2.500 anos depois da criação da Olimpíada Grega, nós introduzimos a Olimpíada Educacional. Baseada em quê? Baseada no fato de que o Brasil, aliás, por obra do governo Lula, do Sérgio Rezende, conseguiu estruturar a Olimpíada de Matemática com 18 milhões de crianças e jovens ano passado, Olimpíada de Física também com centenas de milhares, Olimpíada de Biologia. Se nós estruturarmos tudo isso numa grande Olimpíada Educacional, nós vamos então ter a primeira Olimpíada Mundial Educacional para 2016. E aqui eu tenho uma proposta com a seguinte justificativa. As letras estão um pouco pequenas, mas eu espero que vocês possam depois receber isso também. E é uma oportunidade única que o Brasil tem, juntar os vários ministérios, inclusive o Ministério do Esporte, Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, estruturar essa Olimpíada Mundial em 2016. Eu gostaria de fazer essa justificativa, mas vou deixar para falar mais do planejamento e gestão, que seriam as ações estruturantes iniciais, que seria a constituição de um Comitê Olímpico Educacional Brasileiro, COEB, através do governo brasileiro, e, naturalmente, em cooperação com o Comitê Olímpico Brasileiro. Essa proposta do governo brasileiro deve ser feita à Unesco para a oficialização da Olimpíada Internacional Educacional com o respectivo Comitê Internacional. As licitações públicas para as atividades empresariais de organização, exploração de produtos e serviços, vai nos dar, através dos comitês internacionais, uma possibilidade enorme de nós conseguirmos recursos para a educação a nível mundial. Também as demais medidas legais e operacionais vão ser estruturadas e eu espero que vocês aí do Recife compartilhem conosco essa grande iniciativa da SBPC, da Academia Brasileira de Ciência, criando inclusive essa primeira Olimpíada Educacional Internacional ainda em 2016, e que eu lanço aqui nesse momento dos 40 anos do grande Departamento de Física e do Departamento de Química, com tantos cientistas maravilhosos, tendo à frente o nosso querido Ricardo Ferreira. Eu termino por aqui
e gostaria de deixar, mais uma vez, um grande obrigado pelo convite para a cerimônia dos 40 anos e parabéns do Sérgio Mascarenhas em março de 2012. Queria agradecer também a CIRP, o Centro de Informática de Ribeirão Preto, dirigido pelo nosso querido Oswaldo Bafa, e com uma equipe maravilhosa que, em tempo recorde, fez esse DVD para que nós pudéssemos enviá-lo a tempo dessa grande ocasião aí no Recife. Muito obrigado e, como digo, de vez em quando, abreijos para vocês. Muito obrigado. O nosso colega, professor Marcial do Cloá, é colaborador com vários de nós aqui do departamento, como vocês vão ouvir ele descrever, e é um pesquisador da Europa, da França, que tem tido conexões com uma quantidade enorme de colaborações da física brasileira com a Europa. Então, não é por acaso que a gente está conseguindo ter a presença dele aqui. Marcial recentemente esteve à frente da Sociedade Europeia de Física, atualmente está à frente da Sociedade Francesa de Física, e acho que ele vai nos falar aqui de como ele vê e participa de mais esse aspecto da existência desse departamento nosso, sendo simultaneamente um local de atividade científica na região, no Brasil e nas conexões internacionais. I won't take much time. I will pass the word to our colleague Martial, saying thank you for you. Merci beaucoup pour venir. Thank you. Obrigado. I'm sorry that I'm not speaking Portuguese after so many stay here, but I have to say that I did not stay long enough for a given period, I think. I should have learned. I am quite happy to participate to this anniversary. I've been so many times in Recife. I made the count, and in fact, I came 12 times in Brazil, and over the 12 times, at least I spent 10 times in Recife. And how it happens in some way, and I would like that after to discuss about that. What the reason is, in fact, I mean, the special relation that I have with Rios. It started in MIT in the year 74-76 in the lab of Ali Javan and Michael Feld. And I would like just to say that Michael Feld died 2 years ago, and I'm quite sorry about that. I mean, because he was still quite young at that time. So this relation started at that time. Rios was finishing his PhD, and he was working, so I took some picture, and I think you may be interested to see how Rios was in 76. It's like the Che, no, or something like that. And sorry, I cannot take. And this is Antonio Sanchez. Not working well. Antonio Sanchez was quite efficient in the lab. We can say it. And he did not like too much when I was smoking cigar, because at that time it was possible to smoke even in there. And but he stayed as a good friend, and he's now in Lincoln Lab, MIT Lincoln Lab, that I think is more or less retired. So it's very nice. I found this by preparing that. I found this picture. Yeah, I will give it to you.
Okay, so that was MIT years. And then after some time, I came here. I mean, but yeah, before doing, I will say that's main part of the PhD work of Rios. I mean, about measurement of some component in ammonia using various spectroscopic techniques, both